Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma formação do programa de recuperação e aprofundamento. Eu me chamo Marco, professor Marco Assis, e hoje, então, nós vamos desenvolver junto a vocês mais essa atividade, mais esse momento, né, de reflexão, de troca de alguma maneira, né, ainda que de algum tempo para cá nós estamos fazendo esse processo com as gravações, mas eu acredito que no momento em que todos tiverem acesso a esse material, sem dúvida nenhuma será um momento de troca junto aos seus pares, logo na sequência, nas ATPCs. Então, eu vou pedir um instante a vocês, só para que eu possa compartilhar minha tela, e para que a gente possa, então, começar de forma mais objetiva possível, né, a nossa transmissão de hoje. É óbvio, né, que nós não temos a pretensão de esgotar nenhum dos nossos temas, né, nenhuma das nossas temáticas, nenhum dos conceitos que nós apresentaremos aqui, mas que isso sirva a todos vocês como um momento aí de provocação até de alguma maneira, né, de resgate de algumas ideias e conceitos, para que vocês possam, então, elaborar o planejamento de vocês da forma mais adequada possível, levando às nossas escolas, levando aos nossos estudantes, né, aquilo que a gente puder oferecer de melhor, porque, sem dúvida nenhuma, nós todos, como professores, é o nosso grande objetivo, né? O nosso grande a menina dos olhos, né? É aquilo que a gente pretende fazer sempre, né? Então, e o nosso papel aqui é apoiá-los, é trazer sugestões, é trazer algumas provocações, como eu disse agora há pouco, né? Não é uma ideia do certo ou errado, do que fazer e do que não fazer, mas é uma troca, é uma construção. Tá bem, pessoal? Então, tá aqui, eu já havia adiantado, né? Nós estamos aí na formação para professores do Programa de Recuperação e Aprofundamento. O meu nome está aqui, professor Marco Assis, fiquem à vontade. O componente curricular matemática, e aí sim, sobretudo, né, eu acho que evidenciar a ideia, né, do que nós estamos fazendo aqui agora vai ser o momento da etapa do ensino médio, então nós não vamos, né, nesse primeiro momento, nos apegarmos a uma determinada série desta etapa, né, nós vamos falar de assuntos, de tópicos, de ideias, de conceitos, de forma um pouco mais abrangente. E aí sim, na transmissão de ano série, e no nosso caso do ensino médio, na transmissão de série, que faremos isso na próxima semana, aí sim, esses conceitos que nós traremos aqui hoje para todos vocês, essa troca que nós faremos aqui, ela será estendida para esse outro momento e com um olhar muito mais específico de cada ano, de cada série, ou seja, lá da primeira série do ensino médio, da segunda série do ensino médio, da terceira, e assim por diante, tá bem, pessoal? Então, passando aqui já para o nosso próximo slide, nós temos aqui um link, né, que nós colocamos ali, ó, ensino médio, então aqueles que baixarem essa apresentação, porque como todos vocês já sabem, isso vai ficar disponível a vocês no repositório. Então, quem baixar isso daqui, vai ter um link ali que vai te levar direto para os cadernos do Aprender Sempre de 2022, tá bem? Sobretudo, o que vai nos interessar agora é a sequência de atividades 4 do volume 1, tá ok, pessoal? Então, vamos lá. Bom, enquanto objetivos, o que temos para hoje? O que nós miramos, assim, o que nós colocamos no nosso radar na hora que nós estávamos, então, elaborando essa pauta, elaborando mais esse dia de formação para nós? Então, o primeiro deles, que vai ser retomar as principais ideias do roteiro formativo relativo ao primeiro bimestre, né? Isso foi um exercício que nós viemos fazendo em todas as nossas transmissões, em todas as nossas formações, a fim de repente, não aparentar, né, em hipótese nenhuma, que há uma certa ruptura, né? Então, é feito um planejamento bimestral, e esse planejamento foi cumprido, e qual era esse planejamento? Então, esse primeiro objetivo vem nessa perspectiva, e aí sim, nós já entraremos, né, naquilo que a proposta nos indica, que o nosso roteiro formativo já trazia para nós de alguma maneira, que é discutir um pouquinho a respeito da aprendizagem baseada em projetos, que carinhosamente
nós vamos, então, a partir de agora, chamar de ABP, tá bem? Então, as nossas experiências ABP, aprendizagem baseada em projetos. E um segundo objetivo é observar aí o papel das sequências de atividades, sobretudo do material Aprender Sempre, e neste caso 2022, não podia ser diferente, no desenvolvimento das experiências ABP, né? Aonde é que as nossas sequências de atividades, elas entrarão quando eu penso em desenvolver um projeto, uma experiência ABP? Aí vocês podem me perguntar agora, né? Mas, Marco, por que você já começou falando da aprendizagem baseada em projetos? Em um belo dia você acordou e falou, eu acho que esse tema pode ser legal para todos eles. Olha, eu confesso que se fosse isso não haveria nenhum mal, eu confesso, porque eu acho que a ideia é muito boa. Mas não foi só isso, pelo menos, não foi só bons olhos para as ABPs da vida, né? Foi, de fato, nós estamos, assim, caminhando muito próximo, assim, muito juntinho, se assim eu posso dizer, com os compromissos assumidos pelo Currículo Paulista. Então, vocês verão agora que a aprendizagem baseada em projetos aparece lá como sendo um caminho, né, a ser observado, a ser praticado, já que é um caminho, ele pode ser trilhado, percorrido, tá bem? Então, vamos lá. Bom, enquanto uma agenda, né, ficou basicamente 2 momentos na nossa apresentação, um deles para que a gente olhe para aquele primeiro objetivo e o segundo para o segundo objetivo de forma análoga, né? É isso. Então, esse primeiro momento, que vai ser essa retomada das principais ideias do roteiro formativo do primeiro bimestre, a fim de iniciar os estudos sobre ABP, as nossas experiências aí de aprendizagem baseada em projetos. Então, essa figura aqui, pelo menos há quatro formações relativas à etapa do ensino médio, vocês estão se deparando com ela, porque isso foi a nossa proposta no início do bimestre e é isso que nós estamos percorrendo, fazendo. Então, a SA1, como está posto aqui, nós temos aqui, foi discutido, né, o papel da resolução de problemas no ensino da matemática. Na SA2, ainda tudo do volume 1, vocês estão observando aí, né? Foi o papel da investigação matemática nos processos de ensino e aprendizagem. A sequência de atividades 3, nós falamos sobre a modelagem matemática, tá certo? O papel dela, como ela se desenvolve ou pode ser desenvolvida, né? Enfim, trouxemos assim uma série de exemplos e tudo mais. E, por último, na SA4, que é o nosso objeto agora aqui da nossa transmissão, né, pensando no material, nas sequências de atividades do material do Aprender Sempre, então nós falaremos então sobre a aprendizagem baseada em projetos. E tudo isso para quê? Para que a gente consiga favorecer, né, um dos compromissos assumidos pelo Currículo Paulista, que é de fornecer aos estudantes todas as possibilidades possíveis para que eles se desenvolvam na perspectiva de um letramento matemático. Eu não vou mais entrar nisso, porque isso já foi objeto de uma formação nossa anterior. Então, caso vocês queiram, né, da nossa primeira formação ali do volume 1, da SA1 do volume 1, então nós tratamos bastante sobre o que era o letramento, né, o que ele quer dizer com o letramento matemático, mas sabe-se que o letramento matemático, de forma muito sucinta, vai muito além, né, de fazer continhas, né, é usar isso na vida, é resolver problemas, né, é conseguir explorar situações matematicamente, né, de forma aí a ganhar tempo, economia e etc e tal, tá bem? É argumentar matematicamente, é ter uma criticidade para dados matemáticos. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais ou resgatar algumas coisas em relação ao conceito de letramento matemático, é só retomar lá a nossa primeira transmissão desse bimestre, que vocês terão lá um pouquinho mais, né, de algumas ideias que, de alguma forma, permeiam aí a ideia do letramento matemático. Tá bem, pessoal? Então, hoje, na SA4, aprendizagem baseada em projetos.
Tá bom, Marcão, entendemos. Então, resolução de problemas, investigação, modelagem matemática e aprendizagem baseada em projetos. Tudo isso para que a gente construa o letramento matemático. Quem me garante isso, Marco? É você que está trazendo essas ideias aqui, achando que essas coisas favorecem o letramento matemático? Não, não é bem assim, pessoal. E aí, por isso que a gente traz, então, no próximo slide, essa citação. É um trecho, é uma citação da PNCC, onde diz o quê? Que o ensino fundamental deve ter compromisso com o desenvolvimento do letramento matemático. Então, veja que nós temos aqui a ideia do letramento matemático, definido como as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas e a formulação e a resolução de problemas com uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. O documento ainda reitera que o desenvolvimento das habilidades propostas para o letramento matemático enfatiza a importância dos processos matemáticos, tais como, olha aqui, a resolução de problemas, a investigação, o desenvolvimento de projetos, e aí agora eu acho que não temos mais dúvidas do porquê, de qual a importância da gente estudar isso e falar sobre isso, e dialogar um pouco sobre isso, tirar talvez as nossas dúvidas, né? E a modelagem, né, que também foi objeto nosso em algum momento aqui das nossas formações, os quais podem ser considerados formas privilegiadas da atividade matemática. Ok, pessoal? Então, a ideia de trazer as atividades, as aprendizagens baseadas em projetos, né, não foi alguma coisa que nós tiramos assim, pega lá alguma coisa. Não, pelo amor de Deus, nós nunca fizemos isso, não seria muito menos agora. Mas é importante mostrar evidências, né, da onde, né, o porquê, o que nos motivou, né, a trazer esse tema para a nossa formação de hoje. Tá bem, pessoal? Então, passando aqui para um próximo slide, o que nós temos? A aprendizagem baseada em projetos. Então, a partir de agora, nós vamos ver alguns conceitos e etapas, né, que nós entendemos, segundo o nosso referencial teórico, importantes para que se, de fato, né, favoreça e possa realizar, né, um projeto, de fato, como nós esperamos e como nós acreditamos que vai ser aí importante e válido para os nossos estudantes, né? Vai ser significativo, né? Por assim dizer. Então, o conceito, né? Então, segundo Bender, 2014, a aprendizagem baseada em projetos viabiliza aos estudantes realizarem análises críticas, tá certo? Envolvendo aspectos das questões propostas dos projetos e problemas que permeiam o cotidiano da comunidade do qual ele está inserido, pode ser a comunidade escolar, pode ser a comunidade enquanto região, enquanto bairro, enquanto, né, isso é muito flexível, né, essa ideia. Além disso, ele favorece trocas conceitualmente produtivas entre os estudantes. Tá ok, pessoal? Então, nós já temos a recomendação na nossa BNCC, como todos sabem, o currículo, né, o currículo paulista, ele foi obviamente, todo, né, escrito, baseado naquilo que nós temos enquanto orientação da BNCC, né? Então, isso aqui também vale para todos eles. E aí, então, nós gostaríamos de pensar quais são as etapas, né? Quais são as etapas, ou quais são as ideias, os momentos principais na hora que eu penso em trabalhar com uma ABP, com uma aprendizagem baseada em projetos. Bom, então, primeiro, eu gostaria de separar muito bem esses dois momentos, o que nós chamamos de pré-planejamento e o que nós chamamos de planejamento. O pré-planejamento é tudo aquilo que nós fazemos, nós enquanto professores, né? Ainda na nossa individualidade, ainda a gente em uma tela de computador, pensando no que seria um bom projeto, pensando numa boa proposta, elencando os materiais que talvez eu necessite para desenvolver esse projeto, quais vai ser as nossas fontes de pesquisa ou possíveis fontes de pesquisa, se de fato o tema que eu estou aqui amadurecendo, digerindo aquela ideia, se de fato ele vai ser relevante para aquele público, para aquela turma, para aquela comunidade, como eu disse agora há pouco.
né? E depois o momento de planejamento. O planejamento do projeto em si, na sua essência, com definições de prazos, de etapas, bater o martelo se de fato a gente vai usar essa fonte de pesquisa ou outra, uma entrevista, uma análise bibliográfica, o que a gente está procurando, né? Isso é feito pelos estudantes, no momento que nós chamamos aqui, ó, de planejamento. Tá bem? Então, o pré-planejamento é tudo aquilo que a gente faz de forma individual. Vale aqui até, inclusive, ressaltar, né, pessoal, que é muito comum quando a gente pensa em atividades baseadas em projetos, que necessariamente ela precisa ser algo interdisciplinar, que necessariamente eu preciso ter outros colegas de profissão, outros professores de outras áreas, para que esse projeto, de fato, seja relevante. Eu entendo que essa interdisciplinaridade ela é desejável, mas ela não é condição suficiente para que um projeto ocorra. Você pode, sim, desenvolver uma atividade baseada em projetos dentro da sua disciplina, dentro da sua competência somente. E isso não há nenhum demérito em você pensar em desenvolver um projeto que envolva somente a sua própria disciplina. Não há, é possível fazer. Agora, é claro que se conseguirmos, né, agregar, né, novos colegas, mais professores, novas áreas, sem dúvida nenhuma, eu não vejo assim uma possibilidade de termos aí algum tipo de prejuízo. Eu acho que só há ganhos, né? Mas volto a dizer, se não houver essa interação por alguma razão que, né, não nos cabe aqui agora discutir isso, mas você fala, puxa, eu entendo, eu valorizo, eu reconheço a utilidade, a potência dessa metodologia, por assim dizer, e eu vou fazer. Se eu tiver acompanhado, melhor, mas se eu estiver sozinho também, nada vai ficar devendo o meu projeto. E aí você vai lá e desenvolve, eu tenho certeza que as chances de sucesso elas são grandes. Mas vale também ressaltar que essa ideia do que é sucesso, do que é fracasso, é muito relativo, né? Muito relativo. E aí vale muito a pena, né, que você entenda que também é um processo, inclusive nosso, né? De repente, para aqueles colegas que estão me ouvindo agora e que nunca fizeram uma atividade de aprendizagem baseada em projetos, é natural que talvez da primeira vez que ele desenvolva, da primeira vez que ele se propõe a fazer, pode ser que talvez não saia da forma como ele imaginou, né, em alguns aspectos, pode ser que a experiência não seja tão boa assim, mas a ideia é entender, né, que isso também é um processo formativo nosso, enquanto professores, enquanto profissionais, e que isso não vai fazer com que eu desista, porque a metodologia, enfim, né, cientificamente já está comprovada que é boa. Agora, o que a gente precisa é acertar o tom, né, é pegar o jeito, às vezes, de fazer. Então, se num primeiro momento, nem você, ou talvez os próprios estudantes, se saiam, né, tão bem como você imaginou que poderia ser, isso não é problema, gente, isso é aprendizado, né? Não dá para confundir as coisas, porque ninguém errou porque quis, ninguém, né, não atingiu o nível que gostaria porque desejou isso. Não, isso acontece. Aí vamos pensar então no próximo bimestre, na próxima sequência de atividades, vamos amadurecer, vamos ver aquilo que deu certo, aquilo que não deu tão certo assim, e assim a gente caminha, e assim a gente continua juntos. E aí então, pessoal, em relação às etapas, né, é esse processo então de introdução e planejamento, né, em equipe do projeto ABP, né, isso é feito lá pelos estudantes, né, a coleta de informações, a definição de meios, de caminhos, de fontes, como eu disse agora há pouco, a criação, desenvolvimento, avaliação inicial da apresentação e elaboração de artefatos, né, de protótipos, coisas do tipo, também são momentos importantes, né? Então, muitas vezes eu faço uma coleta, eu vou ter que avaliar se aquela coleta foi suficiente ou não, se de fato ela está atendendo ou não as minhas expectativas, se de fato o que eu estou obtendo enquanto resposta é de fato aquilo que eu gostaria de saber. Eu não sei vocês, né, mas para quem já fez assim, um pouquinho já de pesquisa, sabe um pouquinho do que eu estou falando aqui.
Às vezes você está com uma ideia que está tão clara na sua cabeça, que está tão assim límpida, né? E aí você fala, puxa, é isso, cheguei onde eu queria. Aí você vai lá e elabora um questionário. Você vai lá e elabora um questionário para que os teus entrevistados, para que os sujeitos de pesquisa possam, então, responder aquilo, e você, então, a partir daqueles dados, fazer sua coleta, sua análise, fazer um tratamento dos dados, etc. e tal. E aí, às vezes, você, então, uma vez elaborado esse questionário, você oferece ao teu participante, né, ao teu pesquisado, ao teu entrevistado, enfim. E aí ele te responde uma série de coisas, e aí quando você pega aquilo, você olha e fala, puxa vida, não era nada disso que eu queria saber, não era, a minha cabeça não estava aqui, ou não, nunca imaginei que alguém pudesse dar esse tipo de resposta para esse tipo de questão. Então, pessoal, isso é muito comum, inclusive, né, ao fazer pesquisa, seja lá em que área for, mas vamos falar da nossa, né, no meu caso, de educação matemática, é muito importante que, uma vez elaborado o questionário, que ele seja aplicado em forma de teste ainda, para você ver se as perguntas estão claras, para você buscar entender se as perguntas de fato, né, se a resposta daquela pergunta de fato vai ao encontro daquilo que você imaginou, né, que você teria enquanto resposta. Então, esse é um momento extremamente importante, né, pessoal? Então, tudo isso faz parte desse momento aqui de planejamento, tá bem? E aí, ainda nisso, depois de ter feito, né, um apanhado um pouco mais amplo, é necessário irmos para o que nós chamamos de uma segunda fase da pesquisa, né, onde eu vou olhar para tudo isso e vou falar, poxa, será que de fato responde o que eu queria, né? Será que de fato isso vai ao encontro da minha pergunta de pesquisa ou para a minha pergunta motriz, né, que impulsionou ali aquele grupo, né, a querer saber um pouco mais sobre determinado aspecto, determinado assunto, né? E aí sim, lógico, né, o desenvolvimento da apresentação final, que é super importante, e a publicação desse produto, né? É muito bom que a gente dê notoriedade, né, para essas confecções dos estudantes, né, para que a gente, de fato, leve a quem é de direito, né, se for necessário, não somente dentro da escola, mas fora da escola também, né, para as autoridades locais, né, para a comunidade em geral, é extremamente importante. Dependendo do assunto, dependendo do tema, pode ser que fique aí dentro daquele grupo, dentro daquele, mas é importante criar momentos onde esses estudantes possam apresentar, ainda que para outros estudantes, tá certo? Da mesma escola ou de escolas diferentes, não importa, mas que, de alguma forma, essa produção seja valorizada. Porque haja vista, né, pessoal? Acho que não sei se alguém aqui já passou por alguma situação parecida, mas acredito que sim, porque isso costuma ser comum, né? De a gente, às vezes, se esforçar tanto para fazer uma determinada coisa e, de repente, aquele teu chefe ou aquele teu superior imediato, ou enfim, né? Olha para aquilo e fala, tá bom, vai, valeu, né? Boa sorte aí e tal. E aí aquilo você fala, poxa vida, me esforcei tanto. Pode ser mesmo que não tenha ficado, né? Num grau de satisfação, nem para você e talvez nem para outras pessoas, mas nesse momento formativo dos estudantes, né, nesse momento onde eles estão sendo assim, quase que forjados, né, no melhor sentido da palavra possível, enquanto cidadão, enquanto um agente político, enquanto, né, uma pessoa que interage com grupos sociais de forma geral. Então, pode ser que isso se torne mesmo muito sério, né? Então, é importante que se dê aí essa publicidade, tá bem? Então, por isso que a gente colocou ali como o item 6, a publicação do produto, né? Seja uma maquete, seja um protótipo, seja um relatório, seja um resultado, mas que isso seja levado aí à frente, que isso seja divulgado. Tá bem, pessoal? E aí, então, uma outra coisa que é extremamente importante em relação às tecnologias, né, de aprendizagem, as tecnologias
em, né, aprendizagens baseadas em projetos. Então, acho que é inegável, acho que todos, numa altura dessa, já concordam com a gente, que as tecnologias modernas, né, de ensino, de um modo geral, não só de ensino, né, acho que para tudo, vem mudando, vem trazendo mudanças, assim, substanciais no mundo em que vivemos, e isso não podia ser diferente na educação. Então, na educação, isso também é muito forte, é muito importante. Só ela vai dar conta? Não, 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 longe disso, né? Ou ela vai ser suficiente? Não, também. Vai depender muito de qual uso, né, nós realizaremos delas, né? Porque antes da tecnologia, tem ali os conhecimentos, né, especializados do professor. E isso eu não abro mão de dizer, né, isso porque, do mesmo jeito que há pesquisas que dizem, né, que as experiências ABP promovem, de fato, avanços significativos, eu também acredito muito, e pesquisas apontam também que o conhecimento especializado do professor, esse só ele tem, né? Só ele tem. Como coisas que só o médico tem, coisas que só o advogado tem, coisas que só o padeiro tem, coisas que só... É isso, né? Não há, em todas as áreas, em todas as profissões, nós temos alguns conhecimentos que são próprios daqueles que se propõem a fazer aquilo de forma profissional, né? Então, é isso. E aí, então, as tecnologias digitais no ensino de matemática, sobretudo, né? É um recurso pedagógico importante a ser utilizado no componente, são as tecnologias digitais da informação e comunicação. É fundamental, pessoal, o diálogo, né, com essas novas tecnologias, uma vez que elas fazem parte dos diferentes contextos dos estudantes. Então, isso eu acho que, na realidade, coroa um pouquinho aquilo que eu acabei de dizer, né? Traduz um pouco, encapsula aquilo que eu acabei de afirmar aqui para vocês, porque a tecnologia ele vai encontrar basicamente, né, no seu dia a dia, né? Eu costumo dizer que há serviços públicos, inclusive, que não digo que exclusivamente, mas que você consegue fazer muita coisa agora de forma digital, de forma online, né, de forma remota. E, de alguma maneira, ele tem que se apropriar desses fundamentos, né? Ele tem que perder o medo, né, de lidar com aquilo, porque aquilo vai fazer parte dele, tanto na vida social quanto na vida profissional, e isso também é indiscutível, né? Desde de um pequeno comércio, você vai encontrar ali artefatos nessa mesma perspectiva, né? Até as grandes empresas, as multinacionais, etc. e tal, tá bem? Pessoal, vamos entrar então no segundo momento agora? Então, feito esse apanhado do porquê do que nós temos aí que tratar das ABPs, né? Porquê delas, quais são as etapas que compreende essas ABPs, nós vamos entrar então nesse segundo momento para que a gente possa tentar absorver, perceber aquilo que, ou onde, né? As nossas atividades, as nossas sequências de atividades do material Aprender Sempre, pode, então, fazer parte da ABP. Porque aí você fala, Marco, ok, entendi, vamos construir um projeto, vamos ver uma causa que, de repente, seja bastante interessante para aquele público, para aquele conjunto, para aquelas pessoas. Vamos trazer, então, uma questão motriz para isso, então vamos abordar, vamos discutir, vamos fazer uma plenária, vamos fazer um brainstorm sobre aquele assunto, o que eles sabem, o que eles gostariam de saber. Então, é feito tudo isso. Aí a gente começa, então, a se deparar com dados matemáticos, a gente se depara com modelagem matemática, a gente quer entender algum gráfico, a gente quer entender uma relação de proporção, enfim, seja lá o que aparecer, né, nessa nossa pesquisa, nessa nossa empreitada aí. Bom, Marco, eu estou desenvolvendo, eu estou vindo com os meus estudantes, a gente está empolgado, a gente está fazendo, a gente está progredindo, fazendo reuniões periodicamente, cada grupo vai apresentando para o outro grupo, né, ou para os demais grupos, aquilo que já produziu, aquilo que conseguiu, quais informações, quais instrumentos de pesquisa e etc. e tal. Mas e as sequências de atividades do material Aprender Sempre? Onde que elas entrarão nesse processo todo, nessa história toda? E aí isso, então, foi, inclusive, uma das
das nossas preocupações, né? Porque a ABP nós já sabemos que ela faz parte de um dos pilares na construção de um letramento matemático, como eu disse lá no início da nossa fala, né? Então, agora, eu preciso pensar como esse material que está disponível para o meu fazer didático e pedagógico em sala de aula, que possui um reconhecimento da sua validade, né, da sua qualidade em relação a um documento didático onde eu posso ali trabalhar junto aos estudantes. Onde é que ele pode entrar, Marco, nessas atividades, nessas experiências de aprendizagem baseada em projetos? Então, vamos lá, pessoal. O Aprender Sempre e as experiências ABP, né? O desenvolvimento das sequências de atividades no material Aprender Sempre durante o desenvolvimento da ABP. Pessoal, uma das etapas, né, ou melhor, um dos itens que o professor pode lançar mão ao planejar uma atividade ABP é aquilo que nós chamamos de mini lições, tá certo? Então, o que são essas mini lições? Então, o professor vai lá, ele pensou numa temática que pudesse ser interessante, não no tema em si, porque o tema em si vai ser uma apropriação, uma definição lá naquela fase do planejamento, que é realizado pelos estudantes. Mas ele imaginou uma temática, ele trouxe uma pergunta motriz, uma pergunta que pudesse instigar os estudantes a explorar um pouco mais essa temática e se deparar com questões interessantes e que eles entendem que pode ser válida para aquele momento da vida deles, da comunidade da qual eles estão inseridos, tá certo? E aí o professor, então, pensou no conteúdo, no material, né, que necessário, material que eu digo, material físico mesmo, eu vou precisar de computador, vou precisar de um gravador, vou precisar de uma filmadora, o que eu quero, o que eu preciso, um smartphone potente, uma internet boa, enfim, ele vai elencar essas coisas. E aí, pessoal, ele vai ter a chance, né, de nesse planejamento, criar um item do qual ele vai chamar de mini lições. Então, o que vem a ser essas mini lições? De fato, como o próprio nome, acredito eu, que já nos traz essa sensação do que vai ser. São pequenas tarefas, são pequenas lições que o professor indica de maneira que os alunos, ao realizar essas mini lições, traga, né, alguma contribuição na compreensão cada vez melhor daquela temática da qual os estudantes estão pesquisando, tá certo? Então, ao propor, então, essa temática, o professor vai ter que ter a sapiência, por assim dizer, vamos pensar assim, vai ter que fazer o entrelaçamento deste tema com o conteúdo matemático que consta na habilidade que deverá ser desenvolvida por meio daquela sequência de atividades. Então, de fato, eu falei o entrelaçamento, é a palavra que me veio na cabeça, e acredito eu que, de fato, é a melhor palavra que eu podia por agora, eu confesso. Porque, de fato, é esse entrelaçamento mesmo. É você trabalhar com várias coisas e fazer com que elas se conversem de alguma maneira, né? Então, eu acho que isso vai ser uma tarefa que o professor vai ter que pensar muito bem para que ele, então, desenvolva. Então, pessoal, como já foi previsto nessa fase do pré-planejamento, né, a etapa das mini-lições, então nós assumiremos a utilização das sequências de atividades do material Aprender Sempre neste item, né, na confecção dessas mini-lições, tá bem? Porém, precisamos ainda pensar como desenvolveremos essa sequência de atividades, tá certo? De forma a haver esse entrelaçamento que eu acabei de citar agora, né? Então, agora, uma vez feito isso, uma outra coisa que eu também preciso levar em consideração é como desenvolver isso. Por quê? Pessoal, vamos pensar aqui um pouquinho juntos agora, né? Mais um pouquinho. A ABP é tida como uma metodologia ativa, tá certo? A ABP é uma metodologia ativa, ok? Obrigado. Ela é uma metodologia ativa, tá certo? Bom, como é que eu vou desenvolver atividades ou as sequências de atividades do material Aprender Sempre
de forma a não entrar em conflito com a própria natureza da ABP, que é de ser uma metodologia ativa. Não há outro jeito. A gente vai ter que usar metodologia ativa também no desenvolvimento das atividades, da sequência de atividades do material Aprender Sempre, para que a gente não descaracterize a ideia da própria ABP. Tá certo? Eu acho que isso vocês há de concordar comigo. Então, pessoal, é necessário que tenhamos em mente algumas ideias, né, sobre alguma metodologia ativa. Nós não tínhamos condição de falar de todas, ou quase todas, ou das mais conhecidas, ou daquelas mais famosas, enfim. Então, nós tivemos, né, que elencar uma delas. E qual que nós elencamos, então? A sala de aula invertida. Então, para desenvolver as atividades do Caderno Aprender Sempre, nós vamos utilizar uma outra metodologia ativa, já que a ABP é uma metodologia ativa e o desenvolvimento das atividades estão dentro da ABP, eu não posso usar uma metodologia que não seja ativa, porque se eu não fizer isso, vai entrar em conflito as duas coisas, né? Os dois métodos. Então, a ideia é discutir agora com vocês um pouquinho, né, dessa concepção, do funcionamento e das vantagens de usarmos a sala de aula invertida. Então, enquanto concepção, a sala de aula invertida é uma estratégia que permite aos nossos estudantes visitar, revisitar o conteúdo proposto, claro, usando aí meios físicos, verbal, virtual, né? Ou seja, o estudante ele já vai preparado para a aula de alguma maneira, né? Ele vai ter a possibilidade a sala de aula invertida, como o próprio nome já sugere, né? Então, ele estuda, né? Ele tem o primeiro contato em casa ou em qualquer outro ambiente que favoreça isso, conceitualmente falando, e ele já vem para a nossa aula, né, para o nosso encontro, vamos chamar assim, já trazendo as suas dúvidas, já trazendo os seus questionamentos, né, as suas inquietações de um modo geral, tá bem? Essa atividade, esse momento, né, em casa, esse momento fora do ambiente escolar propriamente dito, isso não quer dizer que também não seja um momento de aprendizado, lógico que é, mas que nesse momento, isso aí também pode ser feito individualmente, pode ser feito em pequenos grupos, em duplas, enfim, aí o professor tem bastante autonomia para decidir, né? Em relação a esse funcionamento, né, como eu disse agora há pouco, a sala de aula invertida, ela é um processo, né, onde de fato a aula acontece ao oposto, né? Acontece de forma invertida mesmo, tá bem? E as vantagens disso é o desenvolvimento aí da autonomia, do protagonismo, do colaborativismo, né? Da responsabilidade, porque, de fato, ele vai ter que ter a iniciativa, né? A proposta, né? De iniciar os seus estudos ali. Isso a gente sabe que não é uma tarefa fácil, e volto a dizer, então, tudo aquilo que eu disse agora há pouco, se você tentou uma vez, se o resultado não foi tão bom quanto você imaginou que seria, ou né, almejou, é isso, é um processo, é um passo por vez, é um momento de cada vez. Então, nessa perspectiva, eu acredito que a gente não pode só desistir, né? Sem contar a questão da criticidade, né? A autonomia, o protagonismo, o colaborativismo, como eu disse agora há pouco, em conjunto com a responsabilidade, vai provocar, sim, né, direcionamentos e reflexões sobre aquele determinado conteúdo, sobre aquele determinado assunto, de forma a desenvolver a capacidade crítica dos nossos estudantes, e do qual, haja vista, somos, assim, tão carentes, né? E aí, então, eu trouxe, assim, uma breve ilustração do que seria antes da aula, durante da aula e depois da aula, tá certo? Então, antes da aula, é aquele momento onde o professor, ele vai apresentar o tema da aula que será estudada, ele vai apresentar propostas e objetivos dessa aula e vai indicar material, né? Materiais que eles podem utilizar como fontes de pesquisas confiáveis, seja em ambientes físicos
ou em ambientes virtuais. Cuidado, né? Às vezes a gente fala, pessoal, olha, nós teremos aqui, então, a sala de aula invertida, nós faremos uso dessa metodologia, então, ó, o conteúdo é esse, a aula é essa, a sequência de atividades é essa, vocês estudem lá e tragam as dúvidas na próxima aula. Não é bem assim, eu preciso minimamente mostrar um caminho possível para que o estudante trilhe, né? Então, isso é bem importante. Esse tópico 3 aí, eu acho que é sempre muito relevante, assim, eu acho que a gente tem que chamar bastante atenção para ele. Durante a aula, organizar rodas de conversa, organizar uma plenária, para que, de fato, haja ali o compartilhamento das dúvidas, o compartilhamento dos avanços, dos entendimentos, das compreensões, das estratégias adotadas por cada indivíduo, ou por cada pequeno grupo, como eu disse, ou por cada dupla. Isso, de fato, faz toda a diferença, né? Isso faz toda a diferença, e eu garanto que as discussões que ocorrem, elas são fantásticas, são sensacionais. E muitas vezes, assim, nos surpreende mesmo, porque, de fato, a curiosidade, a vontade de saber, de aprender, ela, de fato, move os meninos, assim, né? Move as meninas de maneira, assim, muito significativa. 2, elaborar perguntas, né, que fomentem as discussões de forma que os grupos possam fazer as intervenções entre si. Fornecer considerações e intervenções pontuais, obviamente, continuamos sendo os professores, né? Continuamos sendo aqueles que nos preparamos para aquele momento, e realizar, né, as últimas considerações e, de alguma forma, institucionalizar, né, o conteúdo que foi abordado ali, né, de forma mesmo, até, quem sabe, utilizando lápis, papel, lousa, né, esse momento da institucionalização, esse momento, né, de condensar, né, tudo aquilo que foi discutido, trazer falas, né, dos estudantes para o momento da explicação, isso de fato é muito significativo e faz toda a diferença para nós. E depois da aula, é necessário, então, esse processo de avaliação, né? Às vezes, eu fiz uma sala de aula invertida, fizemos, foi bom, os alunos participaram muito, eles se engajaram na ideia e tivemos plenárias assim excelentes, boas discussões, um grupo interagiu com o outro, um grupo fez inferências a partir da fala de outros, e tudo isso foi assim muito bom. Mas, ok, não dá para parar ali, né? Você tem que ter um momento, a ideia, né, da avaliação do que foi, de como foi, do que podemos melhorar adiante, do que ainda falta. Pode ser que eu lance mão de uma metodologia igual a essa, e ainda, mesmo após a minha institucionalização do conhecimento, do conceito, né, das ideias matemáticas, pode ser que eu ainda sinta falta e perceba que ainda não chegamos aonde nós devíamos estar. Então, talvez seja necessário, então, lançar mão de uma nova estratégia, de um novo tema, de uma nova aula, né? A fim mesmo de revisá-los, né? A fim mesmo de trazer isso de novo à tona e aparar, né, possíveis arestas aí que nós tenhamos, enfim, né, passado adiante. Tá bem, pessoal? Então, já caminhando, então, já para um final, né, desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa, que eu espero profundamente que, de fato, tenha sido significativa a todos vocês, nós vamos aqui para algumas sugestões em relação à TPC de vocês, né? Que é o espaço dessa formação continuada, do qual nós não podemos abrir mão, né? Então, aqui nós deixamos aqui para vocês algumas sugestões, né? No caso ali, o item 1, né? Que vocês, assim que se reunirem aí com os professores de matemática, né? Que vocês tenham em mão aí o material do Aprender Sempre, que vocês façam uma leitura prévia desse material, que vocês elenquem as habilidades essenciais, né, que deverão ser desenvolvidas naquela pauta, que vocês associem as habilidades, né, e seus respectivos objetos de conhecimento, analisar os objetivos das aulas e suas respectivas atividades, estudar e discutir com os pares a teoria que embasou, né, essa formação que nós tivemos agora de etapa, né, onde nós falamos aí sobre
a nossa aprendizagem baseada em projetos, sobretudo, né? Pensar na possibilidade de realizar um projeto envolvendo, né? Não somente a área da matemática ou somente a área da matemática, como nós já discutimos agora há pouco, escolher atividades, né? Que seriam aí as nossas mini lições, tá certo? E por último ali, registrar todas as ideias, questionamentos que foram surgindo durante esse momento aí de ATPC e que vocês levem isso em consideração na hora da elaboração, né? Do plano para o desenvolvimento das sequências de atividades. Tá bem, pessoal? Então, finalizando, conseguimos retomar as principais ideias do nosso roteiro formativo e conseguimos, sim, observar o quanto as sequências de atividades podem ser úteis no desenvolvimento de projetos, nas experiências de aprendizagem baseada em projetos, tá bem? Então, eu deixo aqui para vocês algumas das referências que nós utilizamos para a confecção desse nosso momento formativo, tá bem? Então, tá tudo aqui à disposição de vocês, que vocês possam acessar, que vocês possam aí ver um pouquinho mais, né, sobre essas coisas todas, e aqui uma última tela, agradecendo aí a todos vocês pela parceria, pela atenção de alguma maneira, né? Por tudo isso que a gente sempre tem quando nós estamos aqui juntos. Então, muitíssimo obrigado a todos, que essa nossa fala, que esse nosso momento formativo, de fato, né, tenha servido aí para que vocês, então, desenvolvam as próximas reflexões. Tá bem, pessoal? Então, muito, muito, muito obrigado, fiquem bem, saúde a todos e até uma próxima.